E vamos nós para uma videoaula sobre funções do primeiro grau, uma função definida de números reais para números reais. Você tem uma variável que a gente representa por x, nessa variável a gente vai substituir, vai variar, na verdade, sempre por um número real. Vamos fazer umas contas, o resultado vai ser um número real. É só isso, tá? Não se preocupe com isso aqui não. Importante que a função está aqui e nós vamos determinar daqui a pouco f de 2, f de menos 3, f de 2 quintos, vai ter fração f de 0 e até uma raizinha aí, que é claro que você não precisa saber o valor quebrado. Vamos a elas, começando pela letra A. A letra A do nosso exercício pede o f de 2 positivo. Veja que a função, lembrando aí, 5x mais 7. Então, a variável está aqui. O que a gente faz? Veja, f de x igual a 5x. F de 2 é igual a 5. 5x significa 5 vezes o valor de x. Então, se o valor de x é 2, 5 vezes 2 mais 7. Ok? Pura e simplesmente substituir o x por 2. Por isso que ele é uma variável. Variou o valor. Então, isso aqui vai dar quanto? 5 vezes 2? Até eu sei. É 10. 10 mais 7. A soma a gente faz depois, beleza? E 10 mais 7, parece que é 10 e 7, o tal de 17. Esse é o valor do f de 2, item A do nosso exercício. Veja que função não é equação. Aqui você não vai achar, não vai calcular o valor de x. Você vai substituir e fazer as contas. Só isso. Vamos agora para a letra B, a função continua a mesma, 5x mais 7, mas o x é uma variável, lembre-se que não é equação, nós não vamos determinar o valor de x. Nós já sabemos o valor de x, vale menos 3, então 5x significa 5 vezes o valor de x. O f de menos 3, veja, f de x, substitua o x agora pelo valor dado, que é o menos 3. 5 vezes menos 3, ok? Não esqueça. É bom colocar no parênteses, né? Até porque tem um negativo. 5 vezes menos 3 mais 7. O 7 é o termo independente da função. Ele não depende do x, deixa ele lá quietinho. Isso aqui é igual 5 vezes menos 3, o 5 é positivo. Mais vezes menos é menos. 5 vezes 3 é 15, tem que saber a tabuada, hein? Menos 15 mais 7. Então tem aí menos 15 mais 7, pera lá, devo 15 reais, pago 7 reais, então fico devendo apenas, quanto mesmo? 8. Tem que saber cálculo de cabeça, hein? Esse é o resultado aqui da nossa função aplicada aqui quando x, a variável, variou e é igual a menos 3. Resultado, menos 8. A letra C traz uma fração. Tem gente que morre de medo de fração. Eu também morria de medo de fração. Por isso que eu adoro frações nos exercícios. É super fácil. Então, o x agora, nossa variável, variou de novo. No lugar do x, nós vamos colocar 2 quintos. Bom, o 5 é inflexível. Ele é uma constante. Tanto o 5 como o 7 não variam. Varia o x. Então, 5 vezes essa fraçãozinha aqui, 2 quintos, Agora não preciso de parênteses, professor? Não, parênteses eu uso mais. Poderia colocar, sem problema, não está errado. Mas é mais quando é negativo. Então, 5, 2 quintos no lugar do x, mas falta ainda o 7, que é o termo independente. Não depende do valor de x. E agora, o que a gente faz? Bom, põe o igual aí. Quanto que é 5 vezes 2 quintos? Olha, multiplicar número por fração. Tem vídeos aí sobre isso. Importante saber, tá? Se não saber, é bom dar uma olhada. Mas você pode colocar um aqui embaixo. Não é obrigatório, mas pode. E multiplica aqui em cima. 5 vezes 2, 10. Tá? Fica assim, 5 vezes 2, 10. E 1 vezes 5 é 5 mais 7. 10 quintos mais 7. Olha, 10 quintos, 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é fácil. Isso aí é igual a 2. 2 mais 7. A gente tem que resolver tudo antes de fazer a adição. Não esqueça, por favor. Bom, alguns de vocês pode me dizer que podia aqui em cima, em vez de colocar 1 aqui, era mais fácil fazer isso. Já que vai multiplicar e dividir por 5, podia cortar o 5, ficava o 2 diretão. Belezinha? Mais fácil, não é verdade? Igual 2 mais 7. Tanto faz. Eu fiz aqui para mostrar, mas você sabendo pode ir rapidamente sem problemas. Você que escolhe. Igual 2 mais 7. 2 mais 7, 2 mais 7, se não me engano, é 9. Esse é o valor da nossa função aí aplicada quando x é igual a 2 quintos. Fazendo direto ou indiretamente, ela vai dar 9 do mesmo jeito. É importante você entender os dois jeitos e, quando tiver tranquilo, fazer, claro, do jeito mais fácil e rápido.
Ixi, agora 3 raiz de 3. Eu também morria de medo disso, por isso que eu gosto de colocar nos meus vídeos. A variável agora é 3 raiz de 3. A gente só simplifica, coloca lá. Difícil é meu caneta funcionar aqui. Então, no lugar do x, vamos colocar 3 raiz de 3. Mas antes do x tem um 5. Lembre-se que é multiplicação. 5 vezes 3 raiz de 3. Parênteses não era obrigatório, mas é bom. 5 vezes 3 raiz de 3 mais 7. Isso aqui vai dar... O que faz agora? Muita gente quer fazer distributiva, não pode. O 3 está multiplicando raiz de 3, só se fosse um mais aqui ou menos, aí sim. Mas aqui no caso não. Só multiplica o 5 pelo 3. A mesma coisa que fazer 5 vezes 3 camisetas. Vai dar 15 camisetas. Só que não é camiseta, é raiz de 3. 5 vezes 3, 15. 15 raiz de 3. 15 raiz de 3 mais 7. E agora, 15 mais 7 você não faz, porque só se fosse 7 raiz de 3. Tá? 15 camisetas mais 7 reais, você não pode dizer que 15 mais 7 dá 22 reais ou 22 camisetas, nada disso. Então, deixa assim, acabou aqui. Esse é o f de quem? F de 3 raiz de 3, que realmente é igual a 15 raiz de 3 mais 7, não tem nada além. Não precisa saber o valor da raiz de 3. Pode colocar na calculadora, professor? Até pode. 15 vezes o valor quebrado mais 7 vai dar um número irracional. Mas é um número irracional, mas é um resultado. O número irracional é um número real, ok? E também o 3 raiz de 3 é um número irracional, vamos discutir isso em outros vídeos, também faz parte dos números reais, então não saímos dos conjuntos dos reais. Resposta, 15 raiz de 3 mais 7. Por fim, vamos fazer acho que o mais fácil, mas tem gente que acha difícil. F de 0 é no lugar da nossa variável x, então nós vamos substituir pelo 0. 5 vezes 0 mais 7. Você acredita que tem gente que acha que isso aqui é 5? Ora, você não, né? Claro que não. 5 vezes 7, 5 vezes 0, se você ganhou 5 vezes 0 reais, você ganhou 0. Qualquer número vezes 0 dá 0. 0 mais 7 é muito fácil. 0 mais 7 dá 7, então o f de 0 dá apenas o valor do 7, que é o termo independente, ou seja, não depende do x. Fácil assim. Oba, muito obrigado por ter ficado até o fim. Espero que o vídeo tenha sido legal, que você tenha entendido bem. E tomara que eu mereça um joinha, mereça, se não tiver ainda, a sua inscrição, é fácil de fazer aqui, ok? Tá? Muito obrigado mais uma vez. E não deixe de tentar fazer novamente o vídeo, porque isso é muito importante, fazer o exercício, na verdade, porque isso é muito importante. Deu dúvida, vem ver o vídeo, tá legal? Pratique bastante, que isso é muito importante. E vai ter novos, né, tem continuações aí que podem te ajudar mais a entender as funções, porque tem bastante coisa por aí e é muito importante estar ligado. Muito obrigado por acompanhar e até o próximo. Bons estudos!